Aleluia. Me deu vontade de pregar agora. A pastora falou do vale. E quando a Bíblia diz val, quer dizer vale. É o lado mais raso do rio. É a parte mais rasa onde as pessoas podiam atravessar, é chamada de vale, de val do ribeiro. E ela falou do val onde as pessoas tinham que falar a palavra certa, porque se a palavra da boca do crente sair errada, pode ser para a morte dele. Tem gente que aprendeu bem a boca, já quer sair falando palavra. Dessa maneira. Para falar a palavra de Deus tem que ser a de Deus certa, porque senão pode ser a morte do profeta. E eu vim falar de vale aqui também. Tem um vale chamado Vale de Acor. Eita Jesus! Esse Vale de Acor é estreito. Glória! Eu não sei se você já ouviu falar nele. Mas eu quero caminhar com você na Bíblia hoje. Desculpe se você não gosta de ler Bíblia. Se você vem aqui no dia de domingo e eu estiver pregando, a revelação sai na palavra. Se você for ligeiro, você capta para você na mensagem da palavra que Deus vai falar. Você fica com a boca aberta bebendo chuva. E aqui tem goteira. Cuidado, tem uns lugares que dá para beber água aí mesmo. Você não vai ouvir palavra de ninguém. Mas eu quero falar com você hoje. Tem um caminho para Canaã. Um caminho para Canaã que é bem estreitinho. E nesse mesmo caminho que dá para a terra prometida, é o caminho que dá para o Vale de Acor. E se o crente não tomar cuidado, ele não entra na cidade nova de Canaã, mas ele entra no Vale de Acor. Tem uma bifurcação assim, ó. Imagina uma estrada com uma bifurcação. De repente o cara perde o caminho e ele está pensando que logo ali na frente está a nova Canaã. E está o Vale de Acor. E o Vale de Acor é o lugar onde Deus vai desvendar a mentira. É onde Deus vai queimar o fogo. O Vale de Acor é onde a vergonha será exposta de todo crente. O Vale de Acor, diz a palavra de Deus aqui, e eu quero falar disso nessa noite, é que um dia todo o pecado oculto será gritado sobre os telhados. E então com isso eu quero caminhar com você. Eu necessito que você preste atenção na leitura do texto. Porque se eu ler um versículo só vai ficar muito difícil de eu explicar. Porque eu leio bastante. Para eu ler bastante tem que explicar bastante. Porque se eu ler uma frase só e ficar glória a Deus, aleluia, e ficar falando essa frase, você vai dar glória o culto inteiro. Mas você vai sair daqui vazio. Então vamos caminhar comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo de número 7. Toda palavra é inspirada por Deus. Então, para de ficar pisando versículos bíblicos da Escritura. Para. Deixa eu falar outra besteira para você. Para com essa besteira de querer ficar gravando versículo na sua cabeça. Isso vai diminuir o teu conhecimento teológico, eclesiástico, espiritual. A palavra de Deus é assim, toda ela é inspirada. Até uma parte que você olha e fala assim, Jesus chorou, só. Tem muito sentido. Eu conheço gente que só consegue gravar 5, 6 versículos e pensa que gravou a Bíblia inteira. Você conversa com ele 5 minutos, só gravou 10 versículos. A nossa capacidade humana de memorizar é muito pequena. Mas a espiritual é vasta, é grande. Você quer dizer, eu só digo uma coisa para você? A Bíblia diz que não se preocupe com o que haveres de dizer, porque na hora certa o Espírito Santo te fará lembrar. Aleluia! Você acorda
está guardado, memorizado nas memórias do Espírito. Xalabacandara. E quando você deparar com uma situação, o Espírito Santo vai trazer aquela palavra à tona e ela vai falar naquele lugar. Você acredita assim, querido? Presta atenção. Transgrediram os filhos de Israel na maldição, no anátema. Porque o Acã, o filho de Carmi, o filho de Zabdi, o filho de Zerá, da tribo de Judá, ele tomou aquilo que era maldito, a maldição, e então a ira do Senhor se acendeu. Deus ficou irado contra os filhos de Israel por causa daquilo. Então, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a uma cidadezinha chamada Ai. Como é que era o nome da cidade? Ai. Presta atenção no nome da cidade. E a cidade de Ai, ou Aí, se fosse aí tinha que ter um craseado no I, né? Então é Ai mesmo, né? Ai do crente que passar por lá sem vigiar. Bora! Que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. Então, falou-lhes dizendo, o Josué disse para eles, sobe, enquanto nós estamos aqui em Jericó, Jericó já é nossa, Jericó já caiu, Jericó está destruído, os caras tremiam o joelho quando sabiam que nós estávamos chegando. Agora tem uma cidadezinha aí na frente chamada Ai. Pega alguns espias e vai lá. E eles subiram até aquela terra para espiar. E depois eles voltaram para Josué e disseram, não precisa subir o povo todo não. Somos 2 ou 3 mil homens. Chega lá, nós vamos ferir Ai de boa. Não precisa nem fatigar o povo todo, porque eles são poucos. Então foram os 3 mil. Mas de repente eles fugiram diante do povinho de Ai, dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles. Quantos, pastor Luiz Carlos? 36, isso mesmo. E os perseguiram desde a porta até Semarinha, até a saída. E o coração do povo ficou derretido. E o coração do povo de Israel parecendo a água. Então, quando Josué, governador, o representante, o sacerdote, o Senhor, a autoridade, quando ele soube disso, ele rasgou as vestes dele. Deus já foi rasgar a veste aqui hoje? Como Deus confirma essas coisas, é impressionante. Ele rasgou as vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto. Mas não em qualquer lugar. Perante a arca de Deus, perante a presença do Senhor. E ele ficou até a tarde. Mas o homem de Deus nunca está sozinho. Sempre tem os homens bons do lado dele, sempre tem as mulheres boas do lado dele. Os anciãos estavam lá. Diga para o seu irmão do lado, você não está sozinho. Tem ancião de Deus junto com você. E deitaram pó sobre as cabeças. Estão com você, Josué. Bora falar com Deus. Então Josué disse, essa foi a oração dele. Deus, por que o Senhor trouxe a gente aqui com tanto efeito, com tanta glória? E o Senhor fez a gente passar o Jordão. Para chegar aqui, o Senhor entregar a gente na mão dos amorreus. E eles vão fazer a gente perecer agora. Ó Deus, na verdade, na boa, antes o Senhor deixasse
nós ficar lá antes do Jordão. A gente se contentava com aquilo que a gente tinha lá. Já estava de bom tamanho. E ele continua orando. E olha só a preocupação, a oração dele. Senhor, o que eu vou dizer? Eu sou o líder. O que eu vou dizer para Israel? Porque Israel virou as costas diante do inimigo, saiu correndo. Os caras chegaram com tanta arrogância, saíram correndo, batendo o pé para trás, assim, ó. Foge, foge, que ai está vindo aí. Senhor, os cananeus, quando ouvirem isso, e todos os moradores da terra, eles vão cercar a gente. Eles vão arrancar o nosso nome da terra, Senhor. E o que o Senhor vai fazer então? E o seu grande nome vai ser mexido. O seu grande nome, o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa nação. Quando acontecer isso com nós, Senhor, o seu nome vai ser humilhado, Pai. E o teu nome é grande, não pode acontecer isso. E quando ele entrou nessa oração, nesse grau de intimidade com Deus, porque o pastor Silvano já falou aqui, que a primeira meia hora da oração do ser humano é eu quero, me dá, me faz, eu estou precisando e tal. E quando aquilo passa, começa a entrar o Espírito mesmo. E aí verdadeiramente Deus começa a responder. Então disse o Senhor a Josué: levanta, cara. Levanta. Você está prostrado desse jeito? Como é que um líder pode se prostrar assim? Se eu te pus para liderar, fique tranquilo. É só me consultar, é só me convocar, é só pôr o rosto no pó, é só clamar, e eu vou te falar onde é que está aquilo que está acontecendo. Sabe o que aconteceu? Israel pecou. E eles transgrediram a minha aliança. Quebraram o pacto comigo. Eles tomaram coisa maldita. Eles furtaram. Eles mentiram. E eles colocaram debaixo da bagagem deles. Por isso que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos. Por isso que eles tiveram que virar as costas e sair fugindo do diabo. Porque eles estão amaldiçoados. E olha só que palavra dura que Deus fala para Josué: eu não vou ser mais com esse povo, hein? Se eles não largar o anátema no meio de vocês, se eles não deixar essa maldição, eu não vou ser mais com eles. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir. Tá? Põe no 13, vai. Levanta-te agora, Josué, sacrifica o povo. Sacrifica-se e põe o povo para se sacrificar também, para amanhã, porque assim diz o Deus de Israel: tem maldição no meio de vocês. E diante dos teus inimigos, vocês não vão conseguir prevalecer. Vocês não vão ficar vivos. Vocês vão ter que fugir. Porque tem maldição no meio de vocês. E enquanto vocês não tirarem a maldição no meio de vocês, vocês não vão conseguir resistir ao inimigo. Então, Josué, presta atenção. Amanhã eu vou chegar. E você põe todas as 12 tribos em forma. Alinhe as 12 tribos para mim. E será que a tribo que eu te revelar, você vai separar? E no meio daquela tribo eu vou querer que você separe uma família. E no meio daquela família eu quero que você separe uma casa. E no meio da casa eu quero que você olhe homem por homem. E quando eu te mostrar qual é o homem, Josué, você vai começar a fazer o que eu te mando, porque esse povo está fazendo loucura em Israel. Esse povo não sabe de quem é
E o cara não ora que nem a gente, ele ora até a tarde. E o cara não ora só até a tarde, ele levanta de madrugada para conversar com Deus de novo. Então ele fez do jeito que Deus mandou. Fica em fila aí, todas as 12 tribos. Vamos embora. E ele fez chegar a família. Chegou a tribo de Judá. Chegou a família do Zeraíta. E cada homem chegou até Zabadi, ou Zabidi. Foi na casa dele, homem por homem. E pegou o Acã, o filho de Carmi, que era da tribo de Judá. E ele disse: Acã, meu filho, eu vou te pedir uma coisa, dá glória ao nome de Deus aí, vai, pecador. E confessa diante de Deus aí o teu pecado, cara. Põe o teu rosto no pó, Acã, agora. A tua oportunidade de pedir perdão é essa. A tua oportunidade de chegar diante de Deus e falar: eu sou pecador, é essa. Glorifique o nome de Deus sendo você mesmo. Agora, se você quiser ocultar, se você mentir, se você não se arrepender, então Acã, tremendo as pernas, responde a Josué: verdadeiramente eu pequei. Eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. O que você fez, Acã? Quando eu vi aquilo que sobrou de Jericó, daquela batalha de Jericó, eu tive uma cobiça, meus olhos carnais estavam mais altos. Então eu vi uma boa capa babilônica. Eu vi ali 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, de 50 ciclos mais ou menos. Eu cobicei aquilo ali, tomei para mim e escondi na terra, no meio da minha tenda. Eu fiz um buraco na tenda, na minha casa, e escondi a maldição ali, debaixo da minha casa. Ei, meu Deus. Então Josué enviou mensageiros, que foi até lá na tenda dele. Estava tudo lá escondido. Pegaram tudo. Pegaram a capa, pegaram a cunha de ouro, pegaram a prata, pegaram os animais, pegaram os filhos e as filhas, todo mundo que pertencia a Josué, e colocaram diante do Senhor. Por causa do pecado desse cara, primeiro a tribo de Israel todinha pereceu. Depois a família toda vai perecendo. Eu quero que você já comece pensando aqui comigo no começo dessa palavra, querido, que por causa tua e minha, às vezes muita gente começa a sofrer também, porque a gente não quer se posicionar, porque a gente quer insistir em trazer alguma anátema conosco, porque a gente ainda quer insistir em trazer alguma maldição na nossa vida. A gente não quer abrir mão dela. A maldição, ela não é ruim para nós, ela é deliciosa para a nossa carne, mas ela mata a nossa alma. Eu quero que você leia o resto em casa. E a Bíblia vai dizer que Deus manda pegar tudo, levar a um lugar chamado Vale de Acor, que é no trilho que vai entrar para Nova Canaã. E todo mundo apedrejou a família, os animais, as coisas que tinham. A prata, o ouro, a maldição, a capa babilônica. E depois colocaram fogo. E depois que colocaram fogo naquilo tudo, eles colocaram mais um monte de pedra e fizeram um monturo grande de pedra.
e chamou aquele lugar o Vale de Arcor. Porque ali foi exposta toda a vergonha. Porque ali foi desmentida toda a mentira. Porque ali caiu por terra todo o anátema e toda a maldição. Vamos orar? Eu quero que o Senhor fale conosco ainda. Eu sei que o Senhor já começou a falar, mas eu preciso que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Querido, tem algumas coisas que Deus revelou para mim. Hoje eu quero dividir com você dentro dessa palavra, porque pode ser que esteja acontecendo ou vá acontecer na tua vida. E Deus precisa de você como Josué, como alguém que está na liderança. Não sei se você prestou atenção, mas lá na tua casa quem deixa as coisas em pé é você. Porque lá onde você anda, o líder que tem lá é você. Ainda que alguém tenha título maior do que você, aleluia. Esses dias eu estava conversando com um bispo, e ele está congregando na igreja de pastores. E ele falou uma coisa muito certa para mim. Ele falou assim: olha, eu sou bispo e Deus mandou ficar aqui no meio dos pastores. Eu estou servindo a eles. E se a igreja fosse de um diácono e Deus estivesse mandando eu ficar ali, eu estaria ali, porque eu não estou ali por causa de homem nem de títulos. Eu estou ali para fazer a vontade de Deus. E eu sei que você é a mesma coisa. Tem gente que tem cargos maiores do que você, e você sabe que são tão pobres de mente, que são tão fracas, que a tua sabedoria, a sabedoria que Deus te deu, supere muito aos seus líderes. Mas enquanto Deus estiver fazendo você ficar naquele lugar, saiba que Deus tem um propósito naquilo. Agora vamos aprender um pouquinho com essa derrota de Ai. O povo estava festejando Diaconisontina. Imagina, eles venceram o deserto. Josué assume. Josué pega e fala assim: Deus está mandando a gente ir para lá. Lá é a nova Canaã, nós vamos para lá. E nós vamos conquistar aquela terra. Quando eles chegam, eles têm que atravessar o Jordão. Deus para as águas do Jordão e eles atravessam em seco. É milagre. Deus está com a gente, vamos nessa. Deus está com a gente, vamos nessa. Daqui a pouco eles vão enfrentar Jericó, a cidade mais fortalecida de todos os tempos. E eles olham assim, Deus fala assim: nada de pôr a mão, é só com oração e rodeando e profetizando, rodeando e profetizando que o muro cai. E no sétimo dia, na sétima volta, os muros caem, desabam, e eles entram, dando glória ao nome do Senhor, tocando buzinas, glorificando o nome santo do Senhor, quebrando cântaros e louvando o nome de Jesus, ou do nosso Deus. Então eles estão acostumados com a vitória, eles estão cheios de força, de vontade, de alegria, de festa. Eles estão festejando aqui em Jericó. Tudo é nosso. Manda alguém ir lá, vigiar lá a cidadezinha que tem na frente, porque nós vamos atravessar com eles ali. Daqui a pouco a gente destrói eles também. Primeira coisa que eu quero dizer na tua vida aqui, querido: quando você estiver espiando para Deus, quando Deus te mandar num lugar para espiar, porque é assim que faz. Você já foi em lugar que você não tinha nada a ver com aquele lugar, e Deus começou a te mostrar um monte de coisa ali naquele lugar, e você fala assim: primeiro, o que eu estou fazendo aqui? E depois Deus começa a te mostrar um monte de coisa ali. Quando Deus te mandar espiar algum lugar, não acredite só que os seus olhos carnais estão vendo. Posso ouvir glória a Deus? Quando você chegar no lugar e você começar a observar, e você começar a ver algumas coisas, não acredite só o que os seus olhos
carnais estão vendo. Tem um mundo espiritual ali. Tem uma nuvem espiritual em cima. Porque o inimigo, a nossa alma, ele é o mestre dos disfarces. Escute isso. Ele é o mestre do disfarce. Aquela cidade de Ai, ela não era tão ingênua como parecia. Ela não era tão fraca como parecia. Então, querido, você não subestime o inimigo teu, porque ele não é tão fraco quando ele se apresenta para você. Tem muita gente que acha que pode brincar com as coisas do diabo. Tem gente que pode brincar com o anátema, com a maldição. Tem gente que pode achar que vai entrar em qualquer lugar e nada vai te acontecer. Tome cuidado. A cidade de Ai não é tão ingênua como parece. Só pise no lugar se Deus te autorizar. Se Deus não te autorizar, foge dali. E nem olha para trás. Porque senão você pode virar uma estátua de sal. Segunda coisa que Deus me falou. E essa vai para mim e para você. Não disperse do pelotão. Não se afaste da tribo, pastora. Não precisa ir todo mundo não, pastor Silvano. Pouquinho fraco lá. Pouquinho de gente. A igrejinha lá tem 30 cadeiras. Tem 15 pessoas lá. Contando com o pastor e com o obreiro. E a irmã fica lá na porta. 15. Eu fui lá. Me chamou para pregar, eu fui lá. Nem falei com o pastor porque estava em cima da hora. Nem falei com o grupo da igreja porque estava em cima da hora. Eu fui lá pregar. Fui lá em Ai. E voltou lá, sabe de como que voltou de lá? Saiu retalhado de lá. Sabe por quê? Porque não foi junto com a tribo. Segura essa aí para você. Toma cuidado quando alguém te convidar. Vem aqui na minha igreja. Vem pregar aqui na minha igreja. Se você não colocar o povo de oração e oração para você ir, você pode estar entrando numa Ai. Não sei todo mundo, 2 ou 3 mil pessoas lá. Segura! Os covardes que foram saíram correndo no meio do caminho, pastor Luiz Carlos. Mas os valentes que estavam lá eram 36. Esses voltaram tudo machucado e retalhado. Sabe por quê? Porque ele era daqueles que podia confiar. Não, eu vim aqui para lutar, eu vou lutar. Estou lutando no nome do meu Deus. Saíram tudo retalhado. Eu vejo muita gente saindo daqui, saindo de outros lugares. Chega na igreja e fala assim: é uma igrejinha pequenininha, tem pouquinha gente. Você não sabe qual é a potestade que está guerreando com aquela igreja. Você não sabe qual é a potestade que está ali. Os espíritos malignos que estão ali, naquele lugar. E você vai lá, achando que você vai lá pregar uma boa palavra, você volta todo retalhado, volta cheio de prova, volta cheio de situação. E você não sabe o quê? Porque você se desfez da tribo. Você foi sozinho na sua obra, não foi na obra do Senhor. Está me entendendo? Segura essa aí para você. Terceira coisa que eu quero dizer: diante das adversidades, a gente vê que tem 2 tipos de crentes se manifestando. Diante das coisas ruins que acontecem
negócio ou não há? É pouca gente que arrebenta tudo. Quando dá errado, porque o negócio não era carnal, era espiritual. O negócio não era arma física, era arma espiritual. Esse tipo de gente saiu e eles ficaram: ai, meu coração está derretido. Ai, não vou fazer mais a obra não. Tinha um irmão no meio de nós aqui que ele falou assim: eu fui convidar uma irmã para vir, uma pessoa que estava desviada para vir para a igreja. O diabo me deu uma rasteira, eu caí, quase quebrei o braço na rua. Por favor. Então Jesus não podia ter falado: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele falou assim: olha, vigia, tá? Não sai de casa não. Você já está salvo, guarda a sua salvação. Escute! É um tipo de crente, quando a prova vem, ele derrete o coração. E tem outro tipo de crente, que é o crente Josué. Quando a prova vem, quando a má notícia chega, ele pode estar em festa, ele pode estar num tempo de alegria, ele vai lá e se prostra com a cara no pó diante da arca de Deus. Se você é desse tipo de crente, bate uma mão a ele agora. Bate uma mão a ele agora. Você não vai cair no dia mal. Você não vai cair. Você está me entendendo, querido? Rasga as vestes e vai falar com Deus. Uma coisa que Deus me falou no detalhe aqui, do tempo de oração. Seja sincero, qual é o tempo de oração que você dá na presença de Deus? O Josué levantou de manhã, recebeu a notícia, ficou com a cara no pó até a tarde. A minha oração não dura tanto tempo, a sua dura tanto tempo assim? A tua oração não dura tanto tempo assim? Está na hora de você orar mais? Você não acha que está na hora de orar mais? O menino Daniel, ele é levado daqui de Israel, lá no meio da Babilônia. Quando ele chega lá, sabe o que ele faz? Ele ora 3 vezes por dia. Aí os outros baixam o decreto que não pode orar. Sabe o que ele faz? Aleluia! Irmão, você imagina? Tudo na Bíblia tem um sentido. Olha, tem uma janela. A Bíblia fala no livro de Daniel que tem uma janela. Sabe para onde que está a direção daquela janela? O templo de Israel, que vai ser construído lá. O templo de Israel. Sabe quando o Salomão, ele ofereceu o templo para Deus? Que a glória de Deus desceu e o sacerdote não conseguia ficar em pé. Sabe qual foi a oração que Salomão fez? Ele disse assim: Senhor, cada um que puder chegar nessa casa, que a tua glória invada ele, Senhor. Senhor, e se os povos estiverem distantes, e eles não puderem, mas quando, se eles de lá de onde eles estiverem, eles virarem em direção à tua casa, meu Pai, e orarem, ouça a oração que eles fazem. E Daniel lá pelo Espírito profético, ele já orava. Faz uma janela aqui, que aqui é a direção do templo. A arca do Senhor está lá, a arca do Senhor está lá. Eu não posso ir lá, mas a unção vem até aqui. Qual é o tempo da tua oração? Pega na curva, Jesus. Eu prestei atenção na oração que Josué fez. Sabe qual é a oração de Josué? Não é aquela lá que fala assim: Senhor, me dá, estou precisando. A oração do líder Josué não é aquela que fala assim: e agora, Senhor? Meu coração está derretendo, o que vai ser de mim? A oração de Josué: passou de mim, agora é o Senhor. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Senhor, o que vai ser do teu nome quando as coisas ruins acontecerem? Senhor, o que vai ser do teu nome quando eu der mau testemunho? O Josué estava preocupado era com o testemunho da palavra de Deus. Você está me entendendo, igreja?
responde. E quando Deus responde, Ele fala assim: não é o inimigo que é forte, é o povo que está no pecado. Cada vez que você peca, cada vez que eu peco, cada vez que a gente abraça qualquer maldição, qualquer coisa maldita, qualquer coisa que Deus aniquilou, que Deus mandou se afastar, e a gente ama aquilo, a gente abraça aquilo, a gente vive naquilo, cada vez que a gente faz isso, a gente enfraquece diante do inimigo. Você está me entendendo? Tem coisa muito pior, mas eu vou falar uma. O cara é viciado na cachaça. Uma boa pessoa, uma boa gente, mas ele é viciado na cachaça, a gente não consegue. O cara é viciado no cigarro, não consegue largar. Sabe o que acontece? A gente tem que voltar lá em Gênesis, abrir a Bíblia, e lá ele vai ouvir Deus falar assim: que o homem domine sobre toda a árvore, domine sobre toda a vegetação. Ela não pode dominar ele, é ele que tem que dominar ela. Então o que você tem que fazer? Você põe a cana, a cachaça aqui na frente, ou põe um maço de cigarro aqui na frente, igual eu fiz. Senhor, aí está a tua vegetação. Ela não me domina. Eu domino ela, Senhor. Pela tua força e pelo teu poder, eu determino que ela não tem mais autoridade sobre mim e vai. Essa é a oração. Essa é a oração que você tem que fazer. Está me entendendo, igreja? Glória a Deus. Deus falou uma série de pecados do povo, mas tinha um mais grave. Ele falou assim: ó, o povo pecou, quebrou o pacto meu, o concerto que fez comigo. Eles começaram a furtar. Eles começaram a mentir. Mas tem uma coisa que eu não aguento. E eu vim aqui para te falar disso. Eles ainda levam coisas amaldiçoadas na bagagem. Sabe onde é a bagagem do crente? O porta-malas do crente. Sabe onde é o guarda-volumes do crente? A boca fala daquilo que o porta-mala está cheio. A boca fala daquilo que a bagagem está carregando aqui. Porque o mesmo Deus disse: aonde está o teu tesouro, está o teu porta-mala. Escute, você que está aqui no meio de nós. Você acha que tem alguma coisa que Deus não ama, que Deus amaldiçoou e você carrega aí no seu porta-mala? Deus está falando para você e para mim hoje: se desfaz disso. É um sentimento, se desfaz desse sentimento. Isso é maldição. Isso vai te levar para o vale de Arcor. Isso não vai te levar para Nova Canaã. Por favor, Deus está falando. Deus está chamando a atenção da igreja nessa noite. Deus está vendo, querido. Deus vê tudo diante dele, está tudo desvendado. Para de querer esconder na bagagem aquilo que não dá para esconder de Deus. Está mentindo, está furtando, está quebrando os pactos e os acordos que fizeram comigo. Mas não quer largar a maldição, o anátema da bagagem. Fala ai! Ai! Aleluia! Aplaude a Deus agora! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, minha hora já foi. Aquele povo está igual muito povo da igreja. Síndrome de Sansão. Repete comigo: síndrome de Sansão. Sabe qual que é a síndrome de Sansão? Síndrome de Sansão é o seguinte: o cara Deus chamou para ser forte, o cara Deus chamou para reinar, o cara Deus chamou para ser juiz, o cara tinha força para arrebentar a corda que nem fio de cabelo.
cabelo. O cara levantava portal da entrada da cidade nas costas. O cara conseguia pegar um monte de raposa. Se a gente conseguir pegar uma na vida, a gente dá glória a Deus. O cara pega 20, 30 de uma vez só. Já pegou galinha? E a raposa que come a galinha, gente? Será que é rápida? E o Sansão que pega 20 raposa? Pastora Martini, de repente ele quebra um acordo com Deus, de repente ele começa a chegar perto do pecado, começa a encher a bagagem dele de maldição. Deus falou: não vai se meter com aquele outro povo. O outro povo não tem nada para te dar, não tem nada que te interesse. Se você for lá, você vai cair lá, você vai se enfraquecer lá, e ele está lá. Daqui a pouco cortaram o cabelo dele. A força de Sansão estava no cabelo? Não. Mas estava no voto que ele fez com Deus. Ele quebrou o voto com Deus. Deus falou: não deixa eu cortar o cabelo. Sabe quantas tranças tinha na cabeça de Sansão? Sabe? 7. A perfeição. 7 tranças. Daqui a pouco lá vem ele, cortinho, pique, maleão. Entrou para o exército, Sansão. Cadê tua força, mano? Está bombadão e tudo, mas cadê a força? Porque a tua força não vem do teu braço, a tua força vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E diante do inimigo você está fraco porque você está com maldição na tua bagagem. Está com a síndrome de Sansão. Está me ouvindo, igreja? A igreja está aqui hoje. Tem um alerta grave de Deus nessa história. Eu não vou ser com vocês mais enquanto vocês não tirar essa maldição daí. Deus que revela a maldição é o mesmo que expõe o pecador um dia. O tempo de Deus para expor o pecador está chegando. Aquele que pode se livrar das suas maldições, que faça isso enquanto é tempo, enquanto tem anciãos de joelho, clamando para Deus falar. Está me entendendo, querido? Está me entendendo, igreja? Para de fazer loucura em Israel. Para de fazer loucura na igreja. Para de fazer loucura na igreja. Deus te ungiu, Deus te abençoou, Deus te deu dom. Não foi para você ficar com anátema, maldição na tua bagagem. E querendo servir a Deus, querendo guerrear para Deus no exército de Deus. Não dá para você. Não dá para mim, igreja. Não adianta só apontar o erro do outro, o pecado do outro. Eu tenho que reconhecer o erro que está em mim. Aleluias! Apontar o erro dos outros. Os fariseus faziam isso. E não herdaram o reino do céu, amado. Entrou pelo caminho do vale de Arcor. Você tem que imaginar a situação do pastor Márcio, está em pecado. Está guardando o pecado, está vindo aqui na igreja pregar uma vez, todo mundo se converte, ele vai para o inferno. Mas ele deixa ele, não avisa ele não. Deus já mandou falar. Imagina, estou dando uma ideia só. Imagina isso. E Deus começa a falar para os profetas assim: ei, vou pegar um por um até chegar nele, hein? Vou começar a desmascarar até chegar em você. Eu vou dar a oportunidade de você se desfazer da tua maldição até o tempo de eu chegar em você. Sabe o que ele fez? Olha o caminho que Deus usou. Josué, põe todas essas 12 tribos em forma. 2 milhões de pessoas. Vocês já viram em alguma imagem como é que eles se posicionavam estrategicamente para andar? Eram pelotões assim, ó. Um tomava conta da entrada do norte, do sul, do leste, do oeste.
Eles eram assim. Deus é perfeito e maravilhoso. Estavam todos ali reunidos. Deus fala assim para Josué: a maldição, o maldito está na tribo de Judá. Você imagina, na polícia era assim: todo mundo informa. Pelotão, sentido. Ao dizer fora de forma, marche, todos serão dispensados, com exceção da tribo de Judá. É assim que é. Então ele diz: fora de forma, marche. Então eles dão um passo forte assim, para tremer a terra, e vão embora. Tribo de Judá, ao meu comando. Tribo de Judá, 500 metros à frente, ordinário, marcha, todo mundo na frente. E o coração de Acã, como é que está? Se eles vão na minha casa, vão pegar. Ninguém viu pegar aquilo, mas eu peguei. Está comigo. Está comigo. A maldição está na minha casa por causa de mim. Escute. Aí Deus fala assim: Josué, já achou a tribo? Eu sei quem é Josué, mas eu vou falar para você, para dar a chance do cara sair correndo no meio da turma e se desfazer daquilo. Então Deus fala assim: chama agora uma família, a família de Zerá, os zeraitas, chama os zeraitas, o resto pode ir embora para casa. Chamou a família do Zeraíta, era tio, era pai, era cunhado, era sobrinho, era irmão, era sogro, sogra, avó, avô. Ele fala assim: agora fica só os descendentes de Zabdi, que é o vô. Aí, pô, Zabdi, pode ir embora. Só quero agora, pode levar tua mulher, seus outros filhos, leva tudo embora. Só quero que fique aqui a família de Carmi, que é o pai de Acã. Ficou só um bolinho assim. E o Acã devia estar tremendo as pernas lá, mas o cara estava duro, firme, escondendo a mentira, escondendo a desmascaração de Deus até o fim. Escute, Deus olha no olho de Caim e fala para ele assim: por que você está tão nervoso? Por que você está tão irado? O pecado já está batendo na tua porta. Se você continuar assim, vai ser para a tua maldição. Deus avisou ele antes. Mesmo assim, ele foi lá e matou o irmão Abel. Aqui Deus estava dando chance. Chegou no Carmi, que era o pai. Aí falou assim: pode levar sua mulher, seus outros filhos, eu quero só o Acã. Aí foi exposto Acã. Josué está falando: Deus está mandando, querido, dá glória ao nome do Senhor. Fique em pé, querido. Dá glória ao nome do Senhor aí, confessa diante dele. Aleluia! Fala o que está acontecendo, não me esconde nada. Que nem o pastor Luiz Carlos gosta de brincar. Fala tudo e não me esconde nada. Foi isso que ele disse. Que nessa noite o Senhor tem pouca gente aqui, querido. E o Senhor está falando: se eu quiser, eu revelo para Josué aqui quem é que está com maldição na bagagem. E eu trago até aqui na frente. Mas eu vou dar uma oportunidade para você. Analisa a tua vida e vê o que é que você tem na tua bagagem. Se tem alguma coisa que vai te levar para o vale de Arcor, abandona isso, porque tem maldição na tua casa, na tua família, por causa de você.
A tua família, os teus pais estão passando por um perrengue por causa do teu pecado. A fome está chegando lá, a peste está chegando lá, a doença está chegando lá, a inimizade está chegando lá, por causa de você, Acã. Você não tem pena de ver todo mundo sofrendo por causa de você, Jonas? Até quando você vai ficar escondendo no porão, Jonas? Eu disse que a palavra era para entrar no caminho de ai. E ai de nós, queridos, se não nos convertermos dos nossos maus caminhos. É a chance que Deus dá para nós. Quando Deus molha o bocado e entrega na mão de Judas, sabe o que ele estava fazendo? Era a mesma coisa que dar o primeiro pedaço do bolo para o aniversariante, era para honrar. Os discípulos perguntaram: quem é, Senhor? Fala para nós. E o Jonas e o Judas cego. E Deus falando assim: aquele que eu pôr a mão comigo no bocado é o que vai pecar, que vai me trair. Ele falou assim: olha, eu vou te honrar, Judas. O bocado era o pão molhado no vinho e ele dava para a pessoa mais honrada. E Jesus, ele faz isso, querido. Ele faz festa para quem não merece. Ele dá chance para quem não precisa, para quem não presta, para quem não quer. Está me ouvindo? Se eu pregar outro evangelho, eu que sou anátema aqui. Não tem outro evangelho, é esse. No momento em que Deus pega, Jesus pega um pedaço de pão e molha no vinho e dá para ele, era hora de ele falar assim: Jesus, eu não sou digno, eu te vendi, eu te traí, não me honra, por favor, eu não mereço essa honra. Mas ele foi e pegou e mesmo assim mordeu, pensando que o pecado dele estava escondido de Jesus. Escute! Nós temos uma oportunidade hoje. Eu não vou te chamar aqui na frente não, esse negócio já passou. Chamar na frente é para quem quer aceitar Jesus. Pecador que tem que abandonar o pecado a maldição da bagagem, tem que fazer isso no meio do caminho. Volta lá na tua casa hoje, desenterra toda a maldição que você tem lá e abandona isso. 200 ciclos de prata era 3,5 kg de prata. 50 ciclos de ouro era meio quilo de ouro, gente. A capa babilônica não entra no quartel-general de Jesus, por melhor que ela seja. Sabe o que o pecado faz? Você achar que a capa babilônica é boa. A capa boa é a capa de José. A capa boa é a capa de estrada. A capa boa é a capa de hebreu. A capa boa é a capa de escravo. A capa babilônica não serve para entrar no reino do céu. A capa boa é a capa de Elias. É capa de profeta. Mas você está enchendo teus olhos com capa babilônica. Você está se sentindo atraído pelas coisas da Babilônia ainda. E Deus está falando: abandona isso hoje, porque o teu dia está chegando, a tua hora está chegando, o cerco está fechando. Tem gente sofrendo, já tem 36 gente saiu retalhada por causa de você. Que essa palavra fale mais alto no seu coração e as palmas louvam o nome de Jesus.